As cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são chamadas epístolas pastorais. Las cartas de primera, segunda de Timoteo y Tito son llamadas cartas pastorales. Digamos que elas representam a coroa do ministério de Paulo. Digamos que ellas son como una especie de corona en el ministerio de Pablo. Porque Paulo está chegando ao final do seu ministério. Porque Pablo está llegando al final de su ministerio. Como a obra de Deus deve prosseguir? Y cómo la obra de Dios debe prosperar o proseguir. Como se pode ter uma igreja saudável? Cómo se puede tener iglesias saludables. Paulo não poderia seguir seu ministério. Y si Pablo no iba a poder seguir con su ministerio, Ele precisa encorajar os seus colaboradores. entonces él va a animar a sus colaboradores. Enquanto Timóteo estava numa grande metrópole, que era Éfeso, En cuanto Timoteo quedó en una gran ciudad que era Éfeso, Tito estava numa ilha chamada Creta. Tito había sido dejado en una isla llamada Creta. Tanto a Timóteo como a Tito ele chama de filhos. A tanto a Timoteo como a Tito él le llama de hijos. Eles estavam enfrentando grandes combates no ministério que Paulo havia entregado para eles. Ellos estaban enfrentando unos grandes combates en el ministerio que Pablo había dado para ellos. Nós não vamos falar de Timóteo hoje, Nosotros no vamos a hablar de Timoteo hoy, mas vamos tocar em alguns pontos sobre a carta de Paulo a Tito. mas vamos a tocar algunos puntos de Pablo en la carta a Tito. O versículo 5 fala da missão que Paulo entregou a Tito. En el versículo 5, Pablo habla de la misión o el encargo que le había dejado a Tito. Foi por esta causa que eu deixei você em Creta, Por esta causa te dejé en Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Lá no dia de Pentecostes havia alguns judeus que eram de Creta. Allá en el día de Pentecostés, ustedes recuerdan que había unos judíos que aún eran de Creta. Então é bem seguro que eles voltaram de lá e transmitiram o evangelho que ouviram para a ilha de Creta. Entonces es muy seguro que ellos volvieron a Creta y predicaron el evangelio allá. Agora Paulo fez um trabalho em Creta, mas não concluiu. Ahora Pablo comenzó un trabajo también en Creta, pero no se concluyó. E ele está deixando Tito para colocar em ordem as coisas que restavam ainda. Y ahora él está dejando a Tito para que él pusiera en orden cosas que faltaban. Ele dá duas missões especiais para Tito. Él le da dos encargos especiales a Tito. Primeiro, colocar em ordem as coisas que ainda restam. Primero, colocar en orden las cosas que faltan. E, em segundo lugar, estabelecer presbíteros. Y en segundo lugar, establecer ancianos. Então a gente vê que se a verdade chegou ali, Entonces nosotros vemos que si la verdad llegó allí, Satanás semeou a mentira. Satanás iba a sembrar mentiras. Se houve real espiritualidade, Si hubo una verdadera espiritualidad, alguns falsos obreiros estavam ensinando judaísmo e conhecimento elevado sem boas obras. algunos falsos maestros estaban enseñando judaísmo y una especie de gnosticismo Sí. sin buenas obras. Também havia o problema da libertinagem, de transformar a graça de Deus numa licença para o pecado. Y también había el problema que algunos estaban volviendo la gracia de Dios en libertinaje. Então a gente pode ver que o primeiro capítulo fala de ordem na casa de Deus. Entonces nosotros podemos ver cómo el primer capítulo nos habla de el orden que debe haber en la casa de Dios. No segundo capítulo fala da importância da doutrina. En el segundo capítulo se nos habla de la importancia de la doctrina. E no terceiro, a importância das boas obras. Y en el tercero, la importancia de las buenas obras. São tipo de coisas que normalmente a nossa carne rejeita. Son ese tipo de cosas que normalmente a veces nuestra carne rechaza. Não queremos não queremos ordem, No queremos orden, nós não queremos doutrina santa. tampoco queremos doctrina E santa nem compromisso com as coisas que diz respeito à piedade. y tampoco compromiso con las obras que son respecto a la piedad. São três coisas que não só na época de Paulo foram atacadas, mas em nosso tempo também. Y son tres cosas que en la época de Pablo fueron atacadas y en nuestros días también. As pessoas querem ser livres, Las personas quieren vivir cierta libertad, mas não entendem que a verdadeira liberdade é obedecer a Deus. mas no entienden que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia a Então nós Dios. precisamos voltar para a palavra do Senhor. Entonces necesitamos regresar a la palabra de Dios. Que missão extraordinária Paulo entregou para Tito? ¿Y qué misión extraordinaria Pablo entregó a Tito?
Esse verso 1, ele representa a missão que temos para esse tempo. Ese verso 1, Perdão, verso 5. perdón, ese verso 5 representa la misión que tal vez tenemos para nuestros tiempos. É o grande desafio da nossa geração. Es un gran desafío para nuestra generación. Lembra-se que temos falado algo sobre vinho novo em odres novos. Recuerden que hemos hablado algo de vino nuevo en odres nuevos. O mistério que esteve oculto desde os tempos eternos, Deus revelou a Paulo e aos outros apóstolos. El misterio que estaba oculto desde los siglos eternos, Dios lo reveló a Pablo y a los apóstoles. Se teve alguém que conheceu as insondáveis riquezas de Cristo pelo Evangelho, foi Paulo. Si hubo alguien que conociera las insondables riquezas del Evangelio, fue Pablo. Então havia um vinho muito puro através do ministério de Paulo. Entonces había un vino nuevo muy puro a través del ministerio del apóstol E ele Pablo. trabalhou no odre também, colocando ordem na casa do Senhor. Pero él también trabajó en el odre, poniendo orden en las iglesias del Señor. Mas agora você vê Satanás atacando tanto o vinho quanto o odre. Mas ahora usted va a ver que Satanás quiere atentar contra el vino como con el odre. Um falso evangelho e desordem na igreja. Un falso evangelio y desorden en la iglesia. Se nós olharmos o nosso tempo, nos sentimos na ilha de Creta. Si nosotros miramos nuestros días, parece que nosotros viviéramos en la isla de Creta. É uma carta muito pequena, Es una carta muy pequeña, mas é muito eficaz. mas es muy Se eficiente. ouvirmos também o conselho do Espírito Santo nessa carta, Si oímos el consejo también del Espíritu Santo en estas cartas, haverá restauração e igrejas saudáveis em nosso tempo. habrá restauración y la iglesia tendrá salud espiritual en nuestro tiempo. Então necessitamos de obreiros mais velhos como Paulo A veces necesitamos obreros más viejos o mayores como Pablo e colaboradores ou obreiros mais novos como Tito. y colaboradores más jóvenes como Tito. Você não vê nem Paulo nem Tito andando sozinho. Usted no ve ni a Pablo ni a Tito andando solos. No começo, Paulo viajava muito pregando o evangelho e plantando igrejas. En el comienzo Pablo viajaba mucho predicando el evangelio y plantando iglesias. Na segunda fase, ele estabelece presbíteros nas igrejas. La segunda parte de su ministerio él establece ancianos en las iglesias. Agora ele está preso. Ahora él ya está preso. Na terceira fase do ministério dele, Y en la tercera fase de su ministerio vemos ele encorajando as igrejas pelas epístolas vemos a él animando a las iglesias en sus cartas e orientando esses obreiros, seus colaboradores, a como prosseguir no ministério. y orientando a aquellos obreros colaboradores suyos cómo seguir en el ministerio. Quando temos irmãos mais experientes entre nós, Cuando tenemos hermanos más experimentados entre então nós nosotros, temos essa fase como a coroa de Paulo. entonces vamos a tener esa parte como la corona de Pablo. Como encorajar as igrejas e como treinar novos obreiros. Cómo animar las iglesias y cómo preparar nuevos obreros. Mas nós temos esses dois problemas também. Y nosotros también tenemos estos dos problemas. Faltam irmãos mais velhos para nos encorajar Faltan hermanos mayores que nos puedan animar e que também estejam treinando os novos obreiros. y que también estén entrenando nuevos obreros. Foi por esta causa que eu deixei você em Creta. Fue por esta causa que te dejé en Creta. Agora devemos nos perguntar, Ahora debemos por preguntarnos, qual causa nós estamos aqui? ¿por qué causa estamos nosotros aquí? Sejamos nós simples cristãos Seamos nosotros cristianos sencillos ou irmãos que têm cargo ou responsabilidade no ministério. o hermanos que tienen encargo y responsabilidad en el ministerio. Então precisamos ser ordenados Entonces necesitamos ser ordenados e por isso temos que voltar à palavra de Deus. y por eso tenemos que volver a la palabra de Dios. Precisamos ser moldados pela palavra de Deus. Necesitamos ser moldeados por la palabra de Dios. Uma vez que não tenhamos a palavra de Deus como prioridade, Una vez que nosotros tengamos la palabra de Dios como prioridad, quando não temos, cuando no tenemos la então palabra de Dios haverá como sempre prioridad, desordem. entonces habrá siempre desorden. Qual é a causa da desordem? ¿Cuál es la causa del É desorden? como uma locomotiva que saiu do trilho. Es como una locomotora que salió del carril. Ela pode ter um motor muito poderoso, Ella puede tener un motor muy poderoso. muitos vagões levando muitas Ella cargas. está llevando muchos vagones, mucha carga. Mas se sair dos trilhos, Mas si ella sale del ferrocarril, teremos um caos.
va a haber un caos. Hoje nós temos muitas coisas na casa do Senhor. Hoy nosotros tenemos muchas cosas en la casa de Alguns Dios. irmãos que servem são como uma locomotiva muito forte. Y algunos que sirven son como una locomotora muy fuerte. Eles querem ir com muita velocidade, Ellos quieren ir muy rápido. mas se sai do trilho, Mas si se salen del ferrocarril, então o que temos hoje? entonces ¿qué es lo que tenemos? Son Muitos problemas na casa do Senhor. muchos problemas en la casa de É Dios. melhor ter uma locomotiva mais antiga, Es mejor tener una locomotora antigua que vai devagar, que va despacio, mas mantém o seu propósito firme mas mantiene su propósito e firme está nos trilhos da palavra. y está en el carril de la palabra. Então Paulo agora está ordenando Tito. Entonces Pablo ahora le está ordenando a Tito, Você precisa colocar em ordem as coisas que ainda restam. usted necesita colocar en orden las cosas que aún faltan. Muitas coisas foram destruídas. Muchas cosas fueron destruidas. Muitas coisas começaram bem e saíram do trilho, Muchas cosas comenzaron bien y se desviaron, mas ainda restaram alguma. mas aún restan algunas. Paulo não está desencorajado, Pablo no está desanimado, mas é necessário um Tito para colocar em ordem as coisas. mas entiende que es necesario que Tito ponga en orden algunas Agora, cosas. não adianta colocar em ordem as coisas na casa do Senhor, Ahora no sirve de nada colocar en orden las cosas en la casa del se Señor não estabelecer presbíteros que têm a responsabilidade de manter a ordem. si no se establecen ancianos que tengan la responsabilidad de cuidar ese orden. Agora você começa a ver a importância dos presbíteros na igreja, Y ahí usted comienza a ver la importancia de los ancianos en la porque iglesia, eles são responsáveis pelo ensino da palavra, porque ellos son responsables por la enseñanza de la palabra, pelo pastoreio, por el pastoreo, pela disciplina espiritual, por la disciplina por espiritual, manter a ordem na casa do por Senhor. mantener el orden en la casa de Dios. Satanás quer atacar a igreja Satanás quiere atacar la iglesia com desordem e falta de liderança, con desorden y atacando también el liderazgo. porque se não há isso, nós teremos falsa doutrina, Porque si esto no está, entonces vamos a tener falsas vamos doctrinas ter desordem, y vamos a tener desorden. então haverá um caos instalado. Y entonces habrá un caos instaurado. Agora Paulo orienta Timóteo, Ahora Pablo orienta a Timoteo, quando você for separar presbíteros, cuando usted vaya a apartar ancianos, você tem que observar algumas usted características, tiene que observar algunas características, porque esses presbíteros serão como as colunas de uma casa. porque estos ancianos van a ser como columnas en la casa. É importante que eles ensinem a doutrina sã, Es importante que ellos enseñen una doctrina sana, mas a vida deles também precisa ser uma mensagem. mas la vida de ellos también necesita ser un mensaje. Eles serão um exemplo para o rebanho. Ellos van a ser un ejemplo para el rebaño. Então você tem que observar o seguinte: Entonces, Tito, usted tiene que observar lo siguiente. separe presbíteros conforme eu já instruí você. Aparte ancianos conforme yo lo instruí. Verso 6: alguém que seja irrepreensível. Verso 6. El que fuere irreprensible. Ou seja, não significa que é uma pessoa 100% perfeita, O sea, no significa que sea una persona totalmente perfecta, mas é uma pessoa que se dá à santidade. mas es una persona que se entrega a la santidad. Ela não está deixando brecha para o inimigo atacar. Ella no deja puertas o brechas para que el enemigo lo ataque. Naquilo que ela compreende, ela procura ser um exemplo. En lo que ella entiende, busca ser un ejemplo. Ou seja, ela não é uma pessoa que as pessoas estão sempre acusando ela. O sea, no es una persona que se le pueda acusar. Isso aqui é muito importante. Y eso es muy importante. É a primeira característica que Paulo coloca. Y es la primera característica que Pablo coloca. Que ele seja marido de uma só mulher e que tenha os filhos crentes, que não sejam acusados de devassidão, nem são insubordinados. Marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Paulo já havia falado a Timóteo, Pablo ya le había hablado a Timoteo, porque se alguém não consegue cuidar da sua própria casa, porque si alguien no puede cuidar de su propia casa, terá cuidado da igreja de Deus? ¿acaso podrá cuidar de la iglesia de Ou Dios? seja, o que ele é de fato O sea, lo que él es de hecho é aquilo que ele é na sua casa. es lo que él es en su casa. Não é simplesmente o que ele ensina na igreja. No es simplemente lo que se enseña en la A casa iglesia. é o lugar onde ele reflete a sua personalidade. La casa es el lugar donde él refleja su personalidad E ele vai desenvolver a sua liderança de acordo com o seu caráter. y él va a desenvolver su liderazgo de acuerdo a su carácter. Então, antes de que alguém assuma o púlpito,
O sea, antes de que alguien asuma la enseñanza, ele el púlpito, precisa assumir o governo da sua casa. él necesita asumir el gobierno de su casa. Antes de querer ensinar o povo de Deus, Antes de querer enseñar al pueblo de ele Dios, precisa ensinar os seus filhos. él necesita enseñar a sus hijos. Antes de ser amigo de muitas pessoas, Antes de ser amigo de muchas personas, precisa ser amigo e cultivar relacionamento com a esposa e os filhos. necesita ser amigo y cultivar una buena relación con su esposa y sus hijos. Agora, é necessário que ele seja casado. Ahora es necesario que él sea casado. Se ele for simplesmente alguém que ensinasse ou ajudasse em vários serviços, Si él simplemente fuera alguien que enseñase o ayudase en algunos servicios, pode ser que numa circunstância ele seja solteiro. puede ser que en alguna circunstancia él sea soltero, Mas alguém que vai lidar com o pastoreio da igreja, más alguien que va a lidiar con el pastoreo de la ele iglesia. precisa ser casado porque vai cuidar de famílias. Él necesita ser casado porque va a cuidar de familias. Muitas vezes, o equilíbrio do seu ministério está na esposa e nos filhos. Muchas veces el equilibrio de su ministerio va a estar en su esposa y en sus hijos. Agora, Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, Ahora Pablo, iluminado por el Espíritu ele Santo, diz que tenha filhos crentes que não seja acusado de desordem. él dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de A rebeldía. palavra filho no grego é teknon, La palabra filio en el griego, hijos en el griego es teknon, que representa filhos pequenos ou filhos que estão debaixo da autoridade de seus pais. que representa hijos pequeños o hijos que están bajo su autoridad. Existe uma outra palavra chamada ruios, Existe otra palabra en el griego para hablar de hijos que es huios, filhos maduros ou mais velhos. que se refiere como a hijos adultos o mayores. Então, Paulo não está dizendo que os presbíteros que tenham filhos maiores, O sea, Pablo no está diciendo que los ancianos que tengan hijos mayores, se porventura não estiverem na fé, si no están en la fe ou não moram na casa com eles, o no viven en la casa con ellos, mesmo que eles estejam em desordem, aunque ellos estén en desorden, se eles não moram na casa e não causam desordem aos seus pais, si ellos no viven en su casa y no causan caos a sus padres, esses irmãos podem ser presbíteros na igreja. estos hermanos podrían ser ancianos en la iglesia. Agora, ele deve ter filhos menores que estejam debaixo da sua autoridade. Ahora sus hijos menores deben estar bajo su autoridad, Devem colaborar com eles no ministério. deben colaborar con ellos en el ministerio. Agora, se ele tem filhos que não caminham no evangelho, Ahora, si tiene hijos que no caminan en el evangelio, mas no lugar de serem filhos respeitosos, eles são desordeiros, más en lugar de ser hijos respetuosos, son desordenados, então a autoridade desse pai está sendo diminuída. entonces la autoridad que el padre va a ser afectada. Ou seja, ele deixa de ser alguém irrepreensível. O sea, él deja de ser reprensible. Todos nós estamos sujeitos a passar crise na família. Todos nosotros podríamos pasar algún tipo de crisis familiar. Precisamos orar uns pelos outros. Necesitamos estar orando los unos por los Mas se otros. tem famílias passando crise nessa área com os filhos, Mas si hay familias que están pasando crisis con los hijos, e se esses filhos causam desordem aos seus pais, y si esos hijos causan mal testimonio o desorden en la vida de sus melhor que eles não padres, estejam na liderança da igreja. mejor es que no estén en el liderazgo de la iglesia. Porque de alguma forma ele vai ensinar a outras famílias. Porque de alguna manera él va a enseñar y traer E talvez isso seria a otras normal. familias. Y tal vez eso se vuelva normal, Se torna um exemplo isso. se vuelve un ejemplo. Então, quando Paulo está falando para Tito orientar as igrejas em Creta, Entonces cuando Pablo está hablando a orientar a las iglesias en Creta, ele começa a tocar na raiz dos problemas. él comienza a tratar algunas raíces del problema. Era necessário pastoreio às igrejas de Creta. Era necesario que hubiera un pastoreo en las iglesias de E Creta, por isso tem que voltar para os lares. y por eso se debe volver a los hogares. Ou, irmãos, como nós precisamos trabalhar com famílias. Oh, mis hermanos, ¿cómo necesitamos trabajar nosotros con familias? Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, en el 7. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. O bispo é um administrador dos mistérios ou das responsabilidades que Deus entrega. El anciano es un administrador de las responsabilidades que Dios entró. A palavra no grego é oikonomos. La palabra en el griego es oikonomos.
Alguém que administra as coisas de Deus. Alguien que se le ha entregado la administración de las cosas de Dios. Agora, que responsabilidade esse homem tem? Ahora, ¿qué responsabilidades estos hombres tienen? Porque se você tiver um negócio, Porque si usted tiene un negocio, você vai entregar isso a um administrador. usted le va a entregar eso a un administrador. Agora, você vai procurar as características nele. Ahora usted va a buscar que él cumpla ciertas cualidades. Então ele tem que ser idôneo e fiel. Él tiene que ser idóneo al trabajo y Ele una tem que persona fiel. administrar bem as coisas que você entregou para ele. Él tiene que administrar bien las cosas que usted le entregó a él. Em Creta, as igrejas tinham muitos problemas, En Creta las iglesias tenían muchos problemas porque faltavam os administradores de Deus. porque no había buenos administradores de Dios. Não que Deus faltou com aquilo que devia fazer com a igreja, No que Dios le faltó algo hacer con su iglesia, mas sim que faltava aqueles canais, aqueles ministérios para executar essa administração. mas sí faltaban que hubieran esos canales, esos ministerios que pudieran ejecutar ese trabajo. Agora, quando Paulo vai falar das responsabilidades desses presbíteros, Ahora cuando Pablo va a hablar de la responsabilidad de esos presbíteros, ele não deve o ser ancianos, arrogante, él dice que no deben ser soberbios, alguém que não escuta o conselho dos mais velhos. alguien que no escucha consejo de personas mayores. Já pensou você ter uma pessoa que trabalha contigo Ya usted ha pensado en una persona que trabaje con usted e você fala, olha, é melhor não fazer assim, faça daquela maneira. y usted le diga, no, es mejor no hacer así, sino haga de esta manera. Não concordo, eu acho que é melhor fazer dessa maneira. Y él responda, no, no estoy de acuerdo, yo pienso que debo hacerlo de otra manera. Mas ele não é dono do negócio, Mas él no es el dueño del negocio, mas ele é arrogante. mas él es arrogante. Você vai ter muito problema. Usted va a tener muchos problemas. Hoje, infelizmente, tem muitas opiniões na igreja. Hoy, infelizmente, existen muchísimas opiniones en As la iglesia. pessoas querem fazer as coisas do jeito que elas querem, Las personas quieren hacer las cosas de la manera que ellos quieren, porque são arrogantes. porque somos arrogantes. Se Deus terá uma igreja saudável em cada lugar, Si Dios quiere tener una iglesia saludable en cada lugar, essa questão de caráter dos líderes precisa ser tratada. esa cuestión del carácter de nuestros líderes necesita ser tratada. Melhor que não esteja na responsabilidade da igreja, Mejor es no estar en la responsabilidad de la iglesia, porque eles não podem fazer as coisas como querem. porque no pueden hacer las cosas como ellos quieren. Eles são oicônomos, são servos como administradores das coisas de Deus. Ellos son oicónomos o administradores o siervos de las cosas de Dios. Alguém que não se irrita facilmente. Personas que no se irritan fácilmente. Imagine, você vai tratar um assunto com um irmão desse, Imagínese que usted va a hablar un asunto con un hermano de eso, mas ele leva as coisas para o lado pessoal. mas él lo toma todo de manera personal. Então agora ele não quer nem falar com você. Entonces él ahora ya no quiere ni hablar con usted. Isso é uma questão de caráter. Es una cuestión de É carácter. como se fosse um menino que está chateado. Es como si fuera un niño que estuviera ofendido. A igreja sofre o dano, La iglesia va a sufrir el daño, porque esses homens têm um caráter que leva as coisas para o lado pessoal. porque estos hombres tienen un carácter que toman todo de manera personal. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes entienden? Não pode ser pessoas mimadas. No pueden ser personas consentidas. Precisa ser pessoas maduras que não levam as coisas para o lado pessoal. Necesitan ser personas maduras que nos llevan las cosas al lado personal. Que não sejam libertinos, apegados ao vinho. Que no sea dado al vino. No pueden ser personas libertinas. Não seja violento. Que no sea pendenciero. Nem trabalhe por causa de dinheiro, ou seja ganancioso. Y que no haga su trabajo por causa de dinero. O sea, que no ame las ganancias deshonestas. Porque pode ser que alguns presbíteros, Deus queira que eles estejam livremente para o ministério. Porque puede ser que algunos de estos ancianos o pastores estén libres para el ministerio. Mas o motivo dele não pode ser o dinheiro. Pero la motivación de ellos no puede ser el dinero. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, Por lo contrario, el obispo debe ser hospedador. ou seja, que a casa dele seja um curral de ovelhas. O sea, que la casa de él sea como un corral de ovejas. Ele tem que ter cheiro de ovelha, Él debe oler a ovejas. amar os irmãos, Amar a los hermanos. ele seja amigo do bem. Amigo del bien. Imagine você ver necessidades da igreja. O sea, usted ve necesidades en la iglesia. Se o bispo não é amigo do bem, Si el obispo o el anciano no es ele amigo vai del bueno, ignorar a necessidade dos santos. él va a ignorar las necesidades de los Haverá santos. uma apatia. Él va a haber una apatía. Que ele seja sensato, justo, piedoso e deve ter domínio de si. Él debe ser sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Agora, uma coisa muito importante. Ahora, un asunto muy importante. Ele deve ser apegado à palavra fiel, Él debe ser aferrado a la palabra fiel, à sã doutrina.
Él debe ser retenedor de la sana Nós doctrina. temos encontrado muitos irmãos com uma família muito preciosa e equilibrada. A veces encontramos hermanos que son muy preciosos, con una familia preciosa y muy equilibrados. Têm excelentes qualidades para serem presbíteros, Ellos tienen excelentes cualidades para ser ancianos, mas eles têm um problema. mas ellos tienen un problema. Eles são apegados a muitas coisas Mas ellos son apegados a muchas cosas, e não são apegados à palavra de Deus. pero no son aferrados a la palabra de Dios. Percebe isso? ¿Usted se da cuenta de eso? Eles pegam a palavra de Deus, mas não fecham a mão parece estar solta. Ellos cogen la palabra de Dios, pero parece que no la cierran, parece que la mano está suelta. Eles leem a palavra de Deus, Ellos leen la palabra de Dios, mas de vez em quando, más de vez en cuando, quando dá tempo. cuando tienen un poco de tiempo. Eles leem a palavra de Deus, Ellos leen la palabra de mas Dios, não se aprofunda no conhecimento da palavra de más Deus. no profundizan en el conocimiento de la palabra de Dios. Eles leem a palavra de Deus, Ellos leen la palabra de Dios, mas não garimpam procurando os tesouros, as riquezas da palavra de Deus. mas no excavan buscando los tesoros de la riqueza de la palabra de Eles Dios. até leem as palavras de Deus, Ellos hasta leen la palabra de Dios, mas não como homens que estão sendo treinados para serem ministros da palavra. pero no como hombres que están siendo entrenados para ser ministros de la palabra. Quando o Atman Nee estava treinando Stephen Cohn na China, Cuando Watchman Nee estaba entrenando a Stephen Cohn en la China, ele falava para ele: você fique preparado porque você vai pregar. él le hablaba a él: usted quédese preparado porque usted va a predicar. Quando eu vou pregar? Y le preguntaba: ¿cuándo voy a Ah, predicar? qualquer dia desse. Y él le decía: cualquier día de Mas eso. não falava quando. Mas no le decía cuándo. E isso foi uma maneira do Atman Nee levar o Stephen a estar sempre preparado. Y esa era una manera en la que Watchman Nee llevó a Stephen Cohn a estar siempre preparado. Isso é muito importante. Y eso es muy importante. Aqueles irmãos que vão ser separados para assumir responsabilidade na igreja Aquellos hermanos que van a ser separados para asumir devem responsabilidades ser en la homens iglesia apegados à palavra. deben ser hombres aferrados a la palabra. Eles devem amar as escrituras, Ellos deben amar las escrituras, respirar as escrituras, respirar las meditar nas escrituras, meditar en las escrituras, sempre estar se aprofundando, siempre estar de profundizando, maneira que a hora que Deus quiser usá-los, de manera que en la hora que Dios quiera usarlos, seu depósito esteja cheio para ser usado por Deus. su depósito esté lleno para ser usados por Dios. Eles podem estar trabalhando ou fazendo qualquer coisa, Ellos pueden estar trabajando y haciendo cualquier cosa, mas eles estão meditando na palavra do Senhor. mas ellos deben estar meditando en la palabra. Se ele está numa fila do banco, Si él está en la fila de un banco, ou se ele está na sua empresa e der uma folguinha, o si él está en su empresa y tuvo un tiempo, se está num consultório médico, si está en el consultorio não médico, importa onde ele estiver, no importa dónde ellos estén, alguém apegado à palavra, alguien aferrado a la ele palabra, está sempre meditando na palavra. él siempre está meditando en la Ele está palabra, sempre lendo, está sempre considerando. él siempre está leyendo, considerando, Como no Salmo 1, ele medita na palavra dia e noite. como en el Salmo 1, él medita en la palabra de día y de Claro, noche. ele é um homem de trabalho e é um homem de família. Claro, él también tiene que trabajar, él también tiene que tener familia, Mas em todo o tempo ele pauta a sua vida conforme as Escrituras. mas él en todo tiempo debe pautar su vida conforme a las escrituras. Agora, quando você senta perto de um homem desse, Ahora, cuando usted se sienta cerca de un hombre de seu esos, assunto principal não é política, su asunto principal no es la política, não é o esporte, no es el não deporte, são os problemas, nem a Covid. son los problemas ni el COVID. Ele pode até falar dessas Él coisas, puede hablar hasta de esas cosas, mas ele não gasta a sua vida nisso. mas él no pierde su vida en eso. Você está entendendo? ¿Usted me está entendiendo? Ele respira a palavra. Él debe ser una persona que respire la E palabra. quando você encontra com ele, Cuando usted se encuentra con ele él, está sempre te encorajando, te alimentando. él siempre te está animando. Se ele não tem tempo para estudar as Escrituras, Si él no tiene tiempo para estudiar las ele escrituras, sacrifica um pouco mais do seu sono, mas vai ler as él Escrituras. va a sacrificar un poco más de su sueño, pero va a leer las escrituras. Antes de comer o pão que perece, Antes de comer el pan que ele perece, vai buscar o pão que veio do céu. él va a buscar el pan que viene del cielo. Ô Tito, quando você for procurar alguém, Tito, cuando tú busques a alguien, além dessas características do seu caráter, además de las características de carácter, procura ver a questão da sua habilidade com a palavra. busca ver que sea un hermano habilidoso con la palabra. Ele precisa ser alguém apegado à palavra fiel. Él necesita ser alguien aferrado a la palabra. Agora lembre-se que ele está falando palavra fiel, Ahora recuerde que él dice aquí palabra fiel, porque às vezes as pessoas se apegam à palavra
Porque a veces las personas se aferran a la palabra, mas facilmente eles abrem mão da verdade absoluta. mas a veces fácilmente ellos sueltan sus manos de las verdades Eles absolutas. agregam coisas às Escrituras Ellos agregan cosas a las ou escrituras tiram coisas das Escrituras. o quitan cosas de las Mas escrituras. tem que ser a palavra fiel. Mas tiene que ser la palabra fiel. Não é aquilo que você gosta ou eu gosto. No es aquello que a usted le gusta o a É mí a me gusta. plena palavra, a plena verdade de Deus, Es la plena y completa palabra de Dios, que está de acordo com a sã doutrina. que está de acuerdo a la sana É doctrina. alguém que fala a palavra com fidelidade, com Alguém- integridade. Es alguien que habla la palabra con fidelidad y Mas ele é integridad. bem constituído com a sã doutrina. Mas él es bien constituido con la sana doctrina. Às vezes as pessoas têm doutrina, A veces las personas tienen doctrina, mas não é saudável. mas no es una doctrina Ela muy saludable. está misturada com fermento. Ella está mezclada con un fermento. Nesse período havia muita especulação. En ese periodo había mucha As especulación. pessoas eram dadas um conhecimento muito elevado de coisas. Las personas les gustaba el conocimiento elevado de las Mas cosas. presta atenção que essa é a carta das boas obras. Mas ustedes se dan cuenta que esta carta es la carta de las buenas obras. E Paulo está combatendo isso. Y Pablo está combatiendo eso. Se o que você ensina ou acredita Si lo que usted enseña o cree não te leva à prática da piedade, no lo lleva a practicar la fe o la se isso piedad, não muda o seu caráter, si eso no cambia su carácter, então você está no caminho errado. entonces usted está aquí caminando un camino Isso equivocado. não é sã doutrina. Y eso no es sana doctrina, Isso é uma mistura eso es una mezcla. para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muitos contradiziam as escrituras. Muchos contradecían las escrituras. Eles até usavam as escrituras, Ellos hasta usaban las escrituras, mas não eram fiéis à sã doutrina. mas no eran fieles a la sana doctrina. Oh, irmãos, como precisamos voltar à sã doutrina. Ay, hermanos, ¿cómo necesitamos volver a la sana doctrina? Por que Paulo está sendo tão rigoroso com Tito? ¿Por qué Pablo está siendo tan riguroso con Tito? Por que não pode escolher simplesmente um irmão que gosta? ¿Por qué no puede escoger a un hermano simplemente porque él no Talvez alguém que quiere? tem influência. Porque tal vez haya alguien que tenga influencia. Não, esses não são as características, os critérios. No, eso no son características de criterios. Fidelidade, maturidade, Fidelidad, lar madurez, ordenado, hogares ordenados, mas ele tem que ser alguém constituído pela verdade, pero también tiene que ser una persona constituida por la palabra. alguém que tem habilidade de ler e compreender as escrituras Alguien que tenga habilidad de leer y comprender las e escrituras ensinar as escrituras com clareza. y enseñar la escritura con claridad. Se não tiver essas características, Si no existen esas então ele características, será um grande problema se ele estiver na liderança. será un gran problema si él está en el liderazgo. Verso 10, porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Olha aí a circuncisão. Mire ahí el asunto de la circuncisión. Aí está o odre velho. Ahí está el odre viejo. Você está vendo quantos danos eles estão causando? ¿Usted está viendo cuántos daños se le está causando? Hoje, para nós, a circuncisão já não representa aquilo que era para os judeus. Hoy para nosotros la circuncisión no representa aquello que era para los judíos. Aqui, essas pessoas da circuncisão que causavam dano, Esas personas de la circuncisión que causaban daño, poderemos aplicar a qualquer pessoa que ensina qualquer coisa, podríamos decir cualquier persona que enseña cualquier cosa que nos arrasta da centralidade de Cristo, que nos saca de la centralidad de da Cristo, verdade do Evangelho, de la verdad del Evangelio, de uma vida santa, de una vida santa, de uma igreja saudável. de una iglesia saludable. Quantas vezes as pessoas querem ensinar coisas? ¿Cuántas veces las personas quieren enseñar Tem até cosas? coisas boas ali, Y hay cosas hasta buenas, mas está como aqueles na época de Eliseu, pero están como aquellos en la época de Eliseo, que foram pegar umas plantas para fazer uma sopa, uma comida, que fueron a tomar algunas plantas para hacer una sopa, e havia ervas venenosas. pero tomaron hierbas venenosas. As plantas eram bonitas, Las plantas parecían bonitas, chamaram a atenção deles. llamaron la atención de ellos. Eles achavam que estavam fazendo uma grande coisa, Y ellos estaban pensando que estaban haciendo algo bueno, mas colocaram veneno na comida. mas colocaron veneno en la comida. Então alguém disse: tem morte na panela. Entonces alguien gritó,
cierto, hay muerte en la olla. E Eliseu teve que fazer um milagre ali para as pessoas não morrerem. Y Eliseo tuvo que hacer un milagro allí para que las personas no Hoje as pessoas têm esse espírito de procurar coisa nova Hoy las personas tienen ese deseo de buscar cosas e nuevas trazem morte e colocam dentro da palavra. y traen muerte y lo colocan dentro de la E palabra. agora querem servir essa sopa de mistura. Y ahora quieren servir al pueblo una sopa mezclada. Esses, então, nós poderemos comparar com esses da circuncisão. Entonces nosotros podemos comparar a aquellos con los de la circuncisión. Eles falam coisas sem sentido e enganam os outros. Ellos hablan cosas sin sentido y engañan a los otros. Às vezes eu escuto alguns irmãos falando. A veces yo escucho a algunos hermanos Eu hablando. procuro sinceramente entender. Yo trato sinceramente de entender. E aí eu fico prestando atenção. Yo trato de prestar atención. Mas não tem sentido. Mas no tiene sentido. Parece que as pessoas estão drogadas. Parece que las personas están drogadas. A mente está como uma esquizofrenia. Parece que se cayó como en una especie de esquizofrenia. Parece que eles estão competindo com Steven Spielberg. Parece que ellos están compitiendo con Steven Spielberg. Eles se tornam gênios de ficção. Parecen genios de la ficción. Você quer achar alguma realidade. Usted quiere encontrar algo de realidad, E de muitas verdad, vezes você não encontra. usted no encuentra. Mas a palavra é tão clara, Mas, hermanos, la palabra es tan tão clara, limpa, tão verdadeira, tan limpia y tan tão verdadera, coerente. tan coherente. E o Espírito Santo testifica da verdade. Y el Espíritu Santo da testimonio de la verdad. E essa verdade te leva à obediência a Deus. Y esa verdad lo lleva a la obediencia a Dios. Mas esses ensinavam coisas sem sentido. Mas estos enseñaban cosas sin sentido. E agora se tornavam enganando aos outros. Y ahora terminaban engañando a los otros. Tito, o que vai fazer com essas pessoas? Tito, ¿qué vas a hacer con estas personas? Não só ore por elas. No solo ore por ellos. Verso 11 diz, é necessário fazer com que eles se calem. El verso 11 dice, es necesario tapar la boca de ellos. Não deixe eles falar na igreja. No los deje hablar en la iglesia. É uma desordem quando as pessoas falam o que querem na igreja. Es un desorden cuando las personas hablan lo que quieren en la iglesia. Se virão pessoas de fora que não conhecemos, Si vienen personas de afuera que no é conocemos, necessário ter presbíteros. es necesario tener unos E buenos devem ancianos. conversar com essas pessoas. Y deben conversar con estas Quem personas. são vocês? ¿Quiénes son ustedes? De onde vocês vêm? ¿De dónde usted viene? Como é a família de vocês? ¿Cómo es la familia? de Onde ustedes? congregam? ¿Dónde se O que congregan? pregam? ¿Qué predican? Quem enviou vocês? ¿Quién los envió a A sua ustedes? igreja dá testemunho e envia vocês? Su iglesia da testimonio y los envió a Os ustedes. obreiros que nos servem, que temos comunhão, conhecem vocês? Los obreros que nos sirven los conocen a ustedes. Alguns podem recomendar vocês? ¿Alguien lo puede recomendar a usted? Irmãos, se todas as respostas forem não, Y hermanos, si las respuestas fueron no, possivelmente são enviados por Satanás. posiblemente los envió Satanás. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes entienden? Não podemos ter sentimentalismo com essas coisas. En estas cosas no podemos ser sentimentales. Hoje eu cheguei no lugar de trabalho ali do Javier, Hoy yo llegué al lugar de trabajo de Javier. estava olhando a loja muito bonita. Estaba viendo la tienda muy bonita, ¿no? Então tinha um lugar que todo mundo podia chegar. Y había un lugar donde todos podían llegar. É como se fosse o átrio exterior. Es como el atrio exterior. Tem gente vigilando, os trabalhadores, mas você pode ir lá comprar o que você quiser. Tiene gente vigilando a los trabajadores, pero usted puede entrar allá y Quando ele comprar chegou no cosas. terceiro piso, lá no final da loja, Pero cuando él llegó al tercer piso, ahí en el final del negocio, então ele olhou por um cantinho, entonces él miró por una tinha ventana, uma porta chamada gerência, una puerta llamada gerencia, e ele fez um sinal para alguém lá dentro. y él hizo una señal para allá. E eu Alguien adentro. estou observando. Yo estoy mirando. Então a pessoa conheceu ele Entonces la persona lo reconoció e ela era responsável por abrir a porta. y ella era la persona responsable de abrir la puerta. A pessoa abriu a porta e ele entrou e nós entramos. La persona abrió la puerta y él entró y nosotros entramos. Não abre a porta para qualquer um. No se puede abrir la puerta para cualquiera. Tem que pedir permissão. Usted tiene que pedir permiso. Vocês estão entendendo? Ustedes me entienden. Agora, por que na igreja não tem os porteiros? Entonces, ¿por qué en la iglesia no tenemos porteros? Por que qualquer um entra? Entonces, ¿por qué es que cualquiera entra? Porque estamos dando lugar ao diabo muitas Y vezes. muchas veces terminamos dándole lugar al diablo. Precisa colocar em ordem a casa de Deus. Necesitamos colocar en orden la casa de E Dios. precisam ter presbíteros com autoridade. Y necesitamos tener ancianos con autoridad Para não colocar em risco os irmãos. para no colocar en riesgo a los hermanos. Agora, digamos que as pessoas que chegam sejam boas pessoas. Ahora pensemos que las personas que llegan son buenas Por personas. exemplo, nós entramos no lugar íntimo lá da empresa do irmão.
Por ejemplo, nosotros entramos al lugar íntimo allá del lugar del Ele nos colocou ali ao lado da mesa, y él nos colocó al lado de la mesa e eu sentei ali e fiquei todo o tempo. y yo me senté ahí quedé todo el tiempo. Eu não mexi em nada. Yo no cogí nada. Eu não coloquei ele em risco, nem a empresa dele. Yo no lo coloqué a él en riesgo ni la empresa de él. Vocês estão entendendo? Nós não podemos colocar a igreja em risco. No podemos colocar la iglesia en riesgo. Devemos perguntar aos irmãos à parte. Debemos preguntar a los hermanos aparte. Irmãos, qual é o encargo de vocês? Hermanos, ¿cuál es el encargo de Se ustedes? vocês forem compartilhar, o que vocês vão compartilhar? Si ustedes van a enseñar, ¿qué van a compartir? Vocês têm que ter certeza que não tem morte na panela. Ustedes deben tener seguridad de que no hay muerte en la Agora olla. esse negócio assim, não, vamos orar. Ahora ese asunto de que solo vamos a orar E vamos ver o que o Espírito Santo vai conduzir. y vamos a ver qué el Espíritu va a hacer. Parece muito espiritual, Parece espiritual, mas isso é irresponsabilidade. mas a veces eso es Ah, como o irresponsabilidad. inimigo gosta dessa improvisação. Ah, cómo le gusta al enemigo esa Porque improvisación. é fácil colocar morte na panela. Porque es muy fácil colocar muerte en la, Uma das en la olla. funções dos presbíteros Una función de los é ancianos a supervisão. es la supervisión. Precisa haver governo, responsabilidade. Necesita haber gobierno, responsabilidad. Muito zelo com a palavra do Senhor. Celo con la palabra de Os Dios. irmãos deveriam ter uma reunião à parte constantemente Los hermanos deberían estarse reuniendo aparte e constantemente. sempre administrar como vão conduzir as coisas da igreja. Y siempre administrar cómo van a conducir las cosas de la Inclusive iglesia. a palavra que vão ensinar. Inclusive lo que van a estar enseñando. Seria muito bom se tivesse exposição da palavra de Deus. Sería muy bueno si hubiera exposición de la palabra de Capítulo Dios. por capítulo. Capítulo por capítulo. Dando sentido à palavra do Senhor. Dándole sentido a la palabra. Claro, de Dios. quando houver reunião de mutualidade, Claro, también hay reuniones donde hay mutualidad. pode-se compartilhar aquilo que Deus revela. Puede compartirse aquello que Dios está revelando. Mas o ministério da palavra precisa ser expositivo, Mas el ministerio de la palabra necesita ser expositivo, não apenas profético. no apenas profético. É isso que Paulo está orientando a Tito também. Y es eso lo que Pablo está orientando Mas, a Tito irmãos, también. isso requer trabalho. Mas, hermanos, eso requiere trabajo. O servo do Senhor não pode ser preguiçoso. Los siervos de Dios no pueden ser perezosos. Ele precisa se gastar pela casa do Senhor. Ellos necesitan dedicarse y Você gastar. está por vendo? la- Você tem que para a igreja de tapar Deus. a boca dessas pessoas. Usted está viendo, usted tiene que tapar la boca de estas personas. Quem são essas pessoas? ¿Quiénes eran estas São os personas? falsos obreiros. Eran falsos maestros. Agora, por obreros. onde eles andam? ¿Y por dónde ellos iban? Verso 11, eles estão pervertendo casas inteiras. Se trastornan casas enteras. Eles ficam andando de cidade em cidade ou de casa em casa. Ellos iban andando de ciudad en ciudad, casa en casa. Que coisa terrível. Qué cosa terrible. Ensinando o que não deve com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Enseñando lo que no conviene por ganancia deshonesta. Agora, é muito interessante que Paulo dá nome aos bois, dá nome às coisas. Es interesante que Pablo le va a dar nombre a las cosas. Ele fala quem são eles, Él dice quiénes son ellos, o que eles fazem lo que ellos e hacen qual a motivação y deles. cuál es la motivación. São falsos obreiros, Son falsos obreros, ensinam heresias enseñan cosas e a herejías, intenção deles é tirar dinheiro dos y la irmãos. intención es quitarle el dinero a los hermanos. Foi dos cretenses, próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Dice en el 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Paulo conhecia a situação cultural dessa região. Pablo conocía la situación cultural de esa región. Eles são mentirosos, são como feras terríveis, eles gostam de brigar e de contender. Ellos son mentirosos, son como bestias peligrosas, les gusta la contienda, las peleas. Além disso, são comilões e são preguiçosos. Además de eso, son comilones y perezosos. Este testemunho é verdadeiro. Ese testimonio es verdadero. Agora, olha o que Paulo manda fazer. Ahora mire lo que Pablo manda hacer. Portanto, repreenda-os severamente. Por tanto, repréndelos severamente. Porque se eles forem cristãos, Porque si ellos son cristianos, termina ele dizendo, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas. dice, porque si son cristianos, entonces ellos sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas.
Alguns são falsos obreiros que são filhos do diabo. Algunos son literalmente falsos obreros que son hijos del diablo. E alguns, sinceramente, acham que estão servindo a Deus. Y algunos sinceramente piensan que están sirviendo a Dios. Pode ser que se arrependam e se convertam. Puede ser que después de esto se arrepientan y se conviertan. Então eles podem se tornar sadios na fé. Entonces se pueden volver sanos en la fe. Mas eles vão ter que parar de se ocupar com fábulas judaicas. Entonces ellos van a tener que dejar de ocuparse en fábulas de los judíos. Você está vendo que a judaicas. tentação é a gente se enredar por fábulas? Usted está viendo que la tentación es que las personas se enredan O en que tem fábulas. de fake news hoje é um absurdo. Lo que hay de falsas noticias hoy es absurdo. As pessoas recebem algo pelo WhatsApp, Las personas reciben algo por WhatsApp, é bem sensacionalista, bien e já sensacionalista, manda para todos os irmãos. y manda para el grupo de los hermanos. Isso é uma grande responsabilidade. Y eso es una gran irresponsabilidad. Talvez 80% do que circula nas redes sociais Tal vez 80% de lo que circula en las redes são sociales mentiras, são son fake news. mentiras, son falsas noticias. Quando alguém me envia as coisas e pede para compartilhar, Cuando alguien me envía las cosas y me pide que comparta, eu pergunto, quem é o autor? y yo le pregunto, ¿quién es el autor? Você tem um histórico de onde foi escrito, a data e o lugar? Usted tiene un histórico de dónde fue escrito, la fecha, el lugar. Existe uma credibilidade científica? Hay una credibilidad científica. Você tem certeza que isso aqui é verdade? Usted tiene seguridad de que aquello es verdad. E o motivo de transmitir isso é saudável ou é só uma inquietação? Y el motivo de transmitir esto es saludable o solo es para inquietar. Quase sempre a resposta são não sei, não sei, não sei. Casi siempre la respuesta es no sé, no sé, no sé. Eu falo, e você não deveria transmitir isso para frente. Entonces yo le digo, entonces usted no debería transmitir eso a otras personas. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os ímpios e descrentes nada é puro. Todas las cosas son puras para los puros, pero más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Alguns viam problema em tudo. Algunos ven problemas en Parece todo. que encontra diabo e demônio em todo lugar. Parece que se encuentra el diablo y los demonios en todo lugar. Até essa marca da camisa que você está usando talvez seja dos satanás, dos Esa satanistas. Esa marca de la camisa que usted está usando tal vez es de Satanás y de satanismo. Você viver num ambiente desse é muito difícil. Usted vivir en un ambiente así es muy difícil. Teve um irmão que foi pregar no lugar e usava barba. Tuve un hermano que fue a predicar en un lugar y usaba barba. E falaram para ele, irmão, você não pode pregar aqui. Y hablaron para él, usted no puede predicar aquí. Mas por que eu não posso? Y él preguntó, ¿por qué es que no Porque puedo? os demônios moram na barba. Porque los demonios viven en las barbas. Então esse irmão tirou a barba Entonces el hermano quitó la barba. e foi pregar em um outro lugar. Entonces fue a predicar en otro lugar. Você não pode pregar aqui, Usted no puede predicar aquí. porque os endemoniados não usam barba. Porque los endemoniados no usan barba. Porque na lei está escrito para não aparar o canto da barba. Porque en la ley está escrito que no debe cortarse la punta de la barba. É muito difícil. Entonces se vuelve difícil. Então tem pessoas que estão circulando na igreja Entonces existen personas circulando en la e iglesia eles conseguem enxergar uma conspiração satânica em todas as y coisas. ellos consiguen ver una conspiración del diablo en todas las Gastam cosas. muito tempo com essas coisas. Y se dedican con mucho tiempo a esas E às cosas. vezes existe um terrorismo mental. Y existe a veces un terrorismo As mental. pessoas estão com medo, Las personas quedan con mas miedo, estão se apartando da verdade e da vida simples. mas se están apartando de la verdad y la vida con Cristo. Eles sencilla. afirmam que conhecem a Deus, mas o nega por meio do que fazem. Ellos afirman que conocen a Dios, pero lo niegan a través de lo que hacen. Então não é tanto só o que eles falam, mas você tem que olhar como eles vivem. Entonces no es solo debe mirar lo que hablan, sino cómo viven. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprováveis para toda e qualquer boa obra. Por eso es que son abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Agora você começa a ver que Paulo começa a falar de boa obra. Entonces ahora usted comienza a darse cuenta que Pablo comienza a hablar de buenas obras. Essas pessoas não eram dadas a trabalho, Estas personas no eran dadas a trabajar, tinham crise nas famílias, tenían problemas familiares, tinham problema com a doutrina, tenían problemas con la eram doctrina, dadas a vida mística subjetiva. eran dados a una vida mística E muy não subjetiva praticavam as coisas práticas do Evangelho. y no practicaban aquellos asuntos prácticos del Evangelio. Agora Paulo começa a orientar a Tito como ele deve fazer com a igreja. Ahora Pablo comienza a orientar a Tito cómo él debe hacer con la iglesia. O primeiro capítulo fala da liderança.
El primer capítulo habla del liderazgo. E o segundo capítulo é como ter uma igreja saudável. Y en el segundo capítulo habla de cómo tener una iglesia saludable. Por isso ele vai falar da doutrina. Por eso él va a hablar de la doctrina. Mas você ensina o que está de acordo com essa doutrina. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Se você lesse só esse ponto, Si usted lee sobre ese punto, parece que ele vai falar de coisas muito profundas, escatologia. piensa que él va a hablar cosas muy profundas acerca de los últimos tiempos. Mas olha o que ele vai falar. Mas mire lo que él va a decir. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. En cuanto a los hombres mayores, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Os falsos obreiros não ensinam as coisas práticas, Los falsos maestros no enseñan asuntos prácticos, porque eles não praticam as coisas práticas. porque ellos no practican las cosas prácticas de la vida cristiana. Mas Paulo começa a falar das coisas práticas. Pero Pablo habla de la sana doctrina y comienza a hablar de puros asuntos E ele prácticos. começa com os mais velhos. Y comienza con los más viejos, los Do mayores. mesmo modo, quantas mulheres idosas que tenham conduta reverente, Del mismo modo, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, no sean calumniadoras ni esclavas al vino, mas que sejam mestras do bem a fim de instruírem as mulheres mais novas recém-casadas a amar seus maridos e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Agora ele está dando uma missão para as mulheres mais velhas. Ahora está dándole una misión a las mujeres mayores. Embora não são chamadas ao presbitério, Aunque ellas no son llamadas al gobierno de la tem iglesia, uma responsabilidade de pegar toda a experiência de vida dela tienen toda una responsabilidad de tomar toda la experiencia de sus vidas e ajudar as mulheres mais novas a como agradar a Deus como esposa, y ayudar a las mujeres más jóvenes a agradar a Dios como esposas, como mãe, como madre, como tantos aspectos da vida prática. tantos asuntos de la vida E práctica. diz para que a palavra de Deus não seja difamada. Y dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Os vizinhos estão olhando a casa dos homens e mulheres casados. Los vecinos están mirando la casa de los hombres y mujeres casados. Eles não leem a Bíblia muitas vezes, Ellos no leen la Biblia, mas estão lendo nossa vida. mas están mirando nuestras vidas. Muitas das vezes os cristãos são muito bons lá no culto, lá na reunião da igreja. Muchas veces los cristianos son buenos allá en el culto, allá en la reunión de la Mas nas iglesia, suas casas eles são igual aos descrentes. mas en sus casas son igual a los incrédulos. E é isso que Paulo está combatendo. Y eso es lo que Pablo está tratando. Porque eles ouviram muitos falsos mestres. Porque ellos escucharon a muchos que Agora eran os falsos lares maestros. estavam de cabeça para baixo, Ahora los hogares estaban de cabeza hacia abajo, com desordens. desordenados. Verso 6. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte para que em todas as coisas sejam moderados. Asimismo, a los jóvenes, exhórtalos a que sean prudentes. Interessante que cada conselho que Paulo dá, ele mostra uma debilidade daquela idade. Es interesante que cada consejo que Pablo da muestra una debilidad de aquella edad. O mais velho tem dificuldade em ser equilibrado e ajudar os mais novos. El más viejo tiene dificultades en ser equilibrado y ayudar a los más jóvenes. Às vezes são muito críticos. A veces son muy críticos. As mulheres mais velhas, Las mujeres mayores, se não cuidar, elas se envolvem com muita conversa, muita fofoca. si ellas no cuidan, se van a envolver con mucha palabrería, con mucho chisme. Já se sente cansado, então não quer fazer mais nada. Y se sienten cansadas y no quieren hacer nada Mas más. Paulo está mostrando que o melhor da vida é essa idade, tanto para o homem como para a mulher. Mas Pablo está mostrando que lo mejor de la vida es esa edad, tanto para el hombre como para la mujer. Aí está a voz da experiência. Allí está la voz de la E experiencia. esses irmãos deveriam ajudar no pastoreio da igreja. Y estos hermanos deberían ayudar en el cuidado de la Quantos iglesia. conselhos maravilhosos eles têm. Tantos consejos maravillosos que ellos tienen. Agora, as mulheres novas casadas Ahora las mujeres jóvenes são casadas seduzidas pelo mundo. son seducidas por el mundo. Você é muito nova, tem que ser uma grande executiva. Usted es muy joven, usted tiene que ser una gran ejecutiva. Imagine ficar aí só em casa sendo dona de casa, cuidando de Imagínese criança. usted quedarse solo en la casa, cuidando niños. Tem que ser ahí. independente e ter o seu dinheiro. Tiene que ser independiente, libre, tener su propio dinero. Às vezes você pode ser uma grande executiva, mas não sabe fazer uma boa comida. A veces puede ser una gran ejecutiva, pero no sabe cómo hacer una comida. E se você
consegue ter uma boa universidade, mas não consegue educar os seus filhos, Y si usted consigue hacer una gran profesión, pero ni siquiera puede criar a sus hijos, você pode ganhar um bom salário usted puede ganar un buen e salario perder os seus filhos para o mundo. y perder sus hijos para el mundo. Então pode ser que em algum momento as mulheres casadas vão trabalhar. Puede ser que en algún momento una mujer casada pueda trabajar, Elas vão estar em acordo e harmonia com seus esposos ella estando en acuerdo y armonía con su e esposo vão equilibrar com a educação dos filhos e a responsabilidade da casa. y equilibrar la responsabilidad de sus hijos y de la casa, Mas precisa muito da ajuda das mais velhas, más necesita la ayuda de las mujeres mayores, para não ser algo desenfreado como o mundo. para que no sea algo desenfrenado como se vive en el mundo. O índice de divórcio na igreja é proporcional ao índice de divórcio no mundo. El índice de divorcio en la iglesia es proporcional al índice del mundo. Isso é uma estatística norte-americana, num instituto especializado nisso. Y eso es una estadística norteamericana de un instituto especializado en esto. O índice de traição de marido contra suas esposas é muito similar ao mundo. El índice de traición del esposo hacia sus mujeres es casi el mismo índice que en el mundo. Porque temos grandes, às vezes, trabalhadores no mundo, mas péssimos cristãos dentro de casa. Porque tenemos grandes trabajadores a veces en el mundo, pero pésimos cristianos en la casa. Como cultivar um bom casamento e uma boa família cristã? Cómo cultivar un buen matrimonio y una buena relación en nuestras casas. Aos Coríntios, Paulo falou que o homem não deve se apartar da mulher e a mulher nem apartar do marido. En los Corintios Pablo les dijo, por ejemplo, que el hombre no se debe apartar de la mujer ni la mujer de su marido. Salvo em comum acordo para algum tempo a oração ou uma coisa justa. Salvo por un tiempo para la oración, algún asunto justo, por corto tiempo. Mas se ele se aparta aleatoriamente ou por qualquer motivo, Mas si ellos se apartan regularmente o por cualquier motivo, eles vão ser tentados por Satanás a adulterar. ellos van a ser tentados por Satanás hacia el adulterio. Porque esse mundo está imergido na pornografia. Porque este mundo está inundado por Há pornografía. muitos espíritos de pecado imorais. Hay muchos espíritus de pecado y de inmoralidad. Então, uma vida saudável no lar nos salva e nos protege de muitos problemas. Entonces una vida saludable en el hogar nos protege muchísimos Então, problemas. quando Paulo está falando dessa doutrina, Entonces cuando Pablo está hablando de la sana ele está doctrina, mostrando que o conhecimento geral que temos da palavra de Deus él está mostrando que el conocimiento general que tenemos de la palabra de deve Dios ser aplicado às coisas práticas. debe ser aplicado a las cosas prácticas. Agora o versículo 7. Ahora en el versículo 7, Seja você mesmo um exemplo de boas obras. sea usted ejemplo de buenas obras. Meu Deus, ele está falando para um obreiro. Mi Dios le está hablando a un obrero. Não seja um preguiçoso como os falsos obreiros, No sea un perezoso como los falsos nem um obreros, irresponsável. ni un irresponsable. Ele está falando que temos que ter prática das boas obras. Él está hablando que tenemos que tener una buena práctica. Ou en seja, las já buenas não obras. queremos saber tanto se tem um conhecimento ou uma palavra boa, O sea, no queremos saber si tiene conocimiento o habla muy bien la palabra, mas sim se tem um caráter e um serviço adequado. más si tiene un carácter y un servicio adecuado. No ensino, mostre integridade, En la enseñanza muestre integridad, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. ¿Qué versículo es? 7. 7. 7 e 8. Presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. A nosso respeito. Dizer mal a nosso respeito. Decir algo malo en relación a nosotros. Paulo tinha consciência desse ministério coletivo. Pablo tenía conciencia de ese ministerio E colectivo. quando um companheiro não vai bem, ele compromete todos os demais companheiros do ministério. Cuando un compañero no va bien, él compromete a todos los demás compañeros del Por ministerio. isso que precisamos nos exortar uns aos outros. Por eso necesitamos exhortarnos unos a los otros. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. En cuanto a los siervos, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Na época eram escravos. En aquella época eran esclavos. Hoje podemos aplicar aqueles que trabalham com seus patrões. Hoy podemos aplicar a aquellos que trabajan con sus jefes. Se você trabalha no lugar e é um cristão, Si usted trabaja en algún lugar y es cristiano, então ele está dizendo, sejam em tudo obedientes ao seu patrão.
Él está diciendo, sean en todos obedientes a sus amos. Dê motivo de satisfação ao seu patrão. De motivo de agradecimiento y satisfacción a su patrón. Ou seja, você tem que servir a Deus lá no seu trabalho. O sea, usted tiene que servir a Dios también en su Não trabajo. sejam respondões. No sean contestones. Às vezes um patrão fala algo com o empregado A veces un patrón habla algo con el empleado e ele é arrogante e dá uma resposta mal criada. y él es arrogante y da una respuesta como un malcriado. Não roubem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifesta a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. No robando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Agora está falando do adorno da doutrina de Deus, Ahora está hablando de que adornamos la doctrina a de Dios, beleza da doutrina. la belleza de la doctrina. A beleza da doutrina se manifesta na conduta cristã. La belleza de una verdadera doctrina se manifiesta en la conducta Ele cristiana. está preocupado com o marido, com o filho, com a esposa, Él está preocupado con el marido, con el hijo, com o la patrão, esposa, com o empregado. con el jefe, con el empleado. Ou seja, que a maneira de servir a Deus tem que ser integral. O sea, la manera en que servimos a Dios debe ser integral, Prática de boas obras em todo o tempo. practicando buenas obras en todo momento. Aquilo que nós aprendemos no ensinamento Aquello que nosotros aprendemos en la enseñanza deve moldar o nosso caráter e a nossa atitude. debe moldear nuestro carácter y nuestras actitudes. Mas nós estamos na graça. Pero nosotros estamos en la gracia Essa pregação também é pesada. y ese mensaje está como duro. Assim falavam os falsos obreiros. Así hablaban los falsos Então obreros. Paulo responde: Entonces Pablo porque responde, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos É los hombres. verdade. Eso es verdad. Mas ela nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Pero la gracia de Dios nos enseña que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ela nos educa. La gracia de Dios nos enseña. A graça nos chama a comer na mesa do rei. La gracia nos lleva a comer en la mesa del rey. Mas a graça, através da doutrina, nos ensina a etiqueta na mesa do rei. Mas la gracia a través de la enseñanza nos enseña la etiqueta para conducirnos a la Embora mesa del somos rey. salvos pela graça, Aunque somos salvos por gracia, não podemos viver em desgraça. no podemos vivir como A desgraciados. graça nos educa a viver como súditos do reino de Deus. La gracia nos educa para vivir como súbditos del reino de Dios. Então nós temos que abandonar os pecados e as paixões mundanas Entonces tenemos que abandonar los pecados y la manera de vivir e mundana viver de forma sensata, justa e piedosa, y vivir de manera justa, sobria y sensata, aguardando a bem-aventurança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque às vezes falamos que cremos na volta do Senhor, Porque a veces hablamos que creemos en el regreso del Señor, mas vivemos de uma maneira tão desordenada mas vivimos de una manera tan desordenada que isso mostra que não esperamos a volta do Senhor. que eso muestra que no estamos esperando al Señor. Ele se deu a si mesmo a nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Um povo dele, zeloso de boas obras. Un pueblo de él, celoso de buenas obras. Ou como Paulo está combatendo aquela vida desordenada. Ay, mis hermanos, cómo Pablo está tratando aquí esa vida desordenada. Ou aquela espiritualidade que não torna as coisas práticas. O aquella espiritualidad que no vuelve a los asuntos prácticos. Ele quer que realmente venhamos a praticar a palavra de Él Deus. realmente quiere que vengamos a practicar la palabra de Dios. Agora chegamos ao fim, o capítulo 3. Ahora llegamos al final del capítulo E 3. vai enfatizar mais ainda as boas obras. Y ahora se va a enfatizar más aún las buenas obras. Lembra a todos que se sujeitam aos governantes e às autoridades, Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades,
Não adianta alguém falar, eu sou um ministro de Deus, No sirve de nada que alguien diga yo soy un siervo de Dios mas ignorar que os governos, os governantes também são ministros de Deus. y ignorar que también los que nos gobiernan son siervos de Dios. Então não adianta nada queremos que os cristãos se sujeitem aos ministros de Deus da igreja Entonces de nada sirve decirle a los cristianos que se sujeten a los ministros en la e iglesia serem rebeldes às autoridades governamentais na sociedade. y ser rebeldes a la autoridad del gobierno en la sociedad. Lembre a eles Recuérdeles a ellos. que eles também são ministros de Deus. É isso que está lá em Romanos 13. Recuérdeles a ellos que ellos también son ministros de Dios. Tem que sujeitar a autoridade. Tienen que sujetarse a las Porque autoridades. muitas vezes nós queremos ser um cristão pensando só no céu. Porque muchas veces queremos ser cristianos solo pensando en el cielo E esquecemos da nossa responsabilidade na sociedade. y olvidamos nuestra responsabilidad en la sociedad. Muitas pessoas que não são cristãs Muchas personas que no son cristianas têm muito mais boas obras e compromisso com a sociedade do que os cristãos. tienen muchas más buenas obras y compromiso con la sociedad que muchos cristianos. E ensina aos cristãos que eles sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Insiste a los cristianos que sean obedientes y que estén listos para toda buena obra. A menos que haja uma direção do governo que seja contra Deus, A menos que haya un mandamiento del gobierno que sea contra Dios, nós devemos nos sujeitar aos governantes. nosotros deberíamos sujetarnos a los gobernantes. É isso que Paulo está falando. Es eso que Pablo está hablando. É simples assim. Es sencillo. Mas os cristãos gostam de discutir e contender as coisas. Mas los cristianos les gusta contender y discutir por las Alguns cosas. se acham ministros de Deus, Y algunos se muestran como ministros de Dios, mas provam que não são, mas la prueba es que no son, porque não respeitam os outros ministros de Deus. porque no respetan a los otros ministros de Dios. Isso aqui é muito sério. Y eso es muy serio aquí, hermanos. Às vezes querem ser um bom cristão, mas negligencia sua responsabilidade com os impostos, por exemplo. A veces queremos ser un buen cristiano, pero negligenciamos nuestra responsabilidad con los impuestos. Se puder dar um jeitinho para mentir ou tirar um proveito, Si yo pudiera hacer algo para mentir y sacar un provecho, nós vamos fazer. lo vamos a hacer. Ah, talvez Deus nos revelou, nos deu uma direção para isso. Y tal vez Dios nos lo mostró y nos dio una dirección para eso. Uma vez um cristão estava numa caixa do banco Una vez un cristiano estaba en la caja del e banco. quando ele chegou ali tinha um dinheiro que estava na Cuando caixa. llegó ahí, había un dinero que estaba en la caja. E alguém falou, ó Senhor, ele falou, ó Senhor, muito obrigado que o Senhor respondeu a minha oração. Y alguien dijo, oh Señor, dijo, oh Señor, te doy gracias porque respondiste mi oración. Aí chegou no culto da igreja, ele foi dar o testemunho. Y él llegó al culto de la iglesia y fue a dar su testimonio. Irmão, o Senhor é maravilhoso. Hermano, el Señor es maravilloso. Ele respondeu a minha oração. Él respondió mi Eu oración. ganhei um dinheiro bem grande. Yo gané un dinero bien grande. Então o irmão que era mais responsável e espiritual, Entonces el hermano que era más responsable y espiritual, era uma irmã, desculpe, y era una hermana, le dijo, disculpe, Deus não proveu esse dinheiro para você. Dios no le dio ese dinero a usted. E você faltou com a responsabilidade. Usted faltó con una A responsabilidad. pessoa que era dona do dinheiro certamente voltou lá. La persona que era dueña del dinero seguramente volvió allá. Ficaria muito difícil saber que foi um cristão que roubou o dinheiro dela. Quedaría muy difícil pensar que fue un cristiano el que le robó el dinero a ella. Ele deveria colocar esse dinheiro onde as pessoas cuidavam, porque alguém ia voltar ali. Él debería colocar el dinero allí donde esas personas que estaban cuidando porque esa persona iba a volver allí. Eu tenho uma menina que gosta muito de dinheiro. Yo tengo una chica que le gusta mucho el dinero. Desde 2 aninhos, 3 aninhos, ela juntava dinheiro. Desde 2 o 3 años ella juntaba dinero. Então, às vezes ela falava para mim e para a mãe, A veces ella hablaba para mí o para su ó, mamá. eu achei um dinheiro hoje. Y ella decía, yo encontré un dinero hoy. Aonde você achou? Yo le preguntaba, ¿y dónde usted lo halló? "Ah, lá na sala. Allá en la sala. Você não achou? Usted no lo Esse halló. dinheiro tem um dono. Ese dinero tiene dueño. Às vezes somos assim. Y a veces somos así. Cristãos que não têm responsabilidade social, Cristianos sin responsabilidad social. faz de tudo para fugir das suas Que responsabilidades hacen de todo para huir de sus e passa a perna responsabilidades. nos outros. Y, Dão trambique, enganam os outros. sí, y engañan y tramposean a los otros. Verso 2, que não difamam ninguém. Verso 2. Que nadie difame. Hoje é um tempo que tem se difamado muito os governantes. Hoy es un tiempo que se difaman, por ejemplo, mucho los gobernantes. Muita gente falando mal das autoridades. Muchas personas hablando mal de las Tome autoridades. muito cuidado com isso, Tenga mucho cuidado con eso. porque isso traz disciplina sobre a sua vida. Eso trae disciplina de Dios para nuestra vida. Nunca fale mal do seu marido.
nunca hable mal de su marido. Mas marido, nunca fala mal da sua esposa para os outros. Más marido, no hable mal de su esposa a otro. Empregados, nunca fala mal do seu patrão. Empleados, no hablen mal de sus patrones. Porque a sua provisão está vindo dali. Porque sus provisiones están viniendo de allí. Você tem que orar e abençoá-los. Ustedes tienen que orar y Não bendecir. falem mal dos pastores. No hablen mal de sus ancianos. Nós temos a tendência de falar mal de tudo. Nosotros tenemos la tendencia a hablar mal de todo. Está frio, reclamamos. Está haciendo frío, reclamamos. Mas se tiver muito calor, a gente reclama também. Mas si hay mucho calor, la gente también reclama. Esquecemos que ele é o Deus do calor e Deus do frio. Mas olvidamos que Dios es el Dios del calor y Dios del frío. Precisamos pedir graça para a gente honrar Deus no calor e no frio. Entonces necesitamos pedir gracias a Dios para honrarlo en el calor y en el frío. Que sejam pacíficos, Que sejam cordiais, Cordiales, dando provas de toda a cortesia para com todos. dando pruebas de que son personas corteses para todos. Você está vendo o que Paulo está falando? Usted está viendo lo que Pablo está Ele hablando. está colocando a casa de Deus em ordem. Él está colocando a la iglesia de Dios en orden. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Agora você tem que ter paciência com as pessoas que ainda não creram no Evangelho. Ahora usted tiene que tener paciencia con aquellos que no han creído en el No Evangelio. lugar de você reclamar e criticar, En lugar de reclamar y criticar, ore por essas pessoas. ore por esas personas. Precisamos orar pelos nossos filhos, Necesitamos orar por nuestros hijos, orar pelos nossos vizinhos, orar por nuestros orar por vecinos, todos que temos algum tipo de responsabilidade. orar por aquellos con los cuales tenemos algún tipo de Mas quando responsabilidad. se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres, Ele nos salvou não por boas obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Não merecíamos nada, No merecíamos nada, nem sequer poderíamos iniciar a salvação. ni siquiera podíamos comenzar nuestra Então não salvación. critique as pessoas, ore por elas. Entonces no critique, ore por E ellos, Ele derramou isso sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Tito, você pode pregar tudo que está na palavra de Deus, Tito, usted puede predicar todo lo que está en la palabra de Dios, mas lembre-se de falar ousadamente das coisas que conduzem à prática da piedade. mas recuerde hablar osadamente de aquellas cosas y obras que conducen a la práctica de la piedad. Ensine os cristãos a se empenhar na prática das boas obras, Enseña a los cristianos a ser dedicados a las prácticas de las buenas porque a obras, nossa tendência é ignorar essas coisas. porque nuestra tendencia es ignorar estas cosas. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas, Estas cosas son excelentes y provechosas para todas las personas, mas nem tudo é excelente e proveitoso para todos. mas no todo es excelente y provechoso para Agora, todos. Tito, evite discussões tolas. Ahora, Tito, evita las discusiones necias. Tem coisa que não vale a pena a gente discutir. Hay cosas que no valen la pena discutir. Tem gente que gosta de discutir. Hay gente que le gusta discutir. Evite a genealogia, controvérsias e debates sobre a lei. Evite las cuestiones necias y genealogías y contiendas y discusiones acerca de la ley, porque são inúteis e sem valor. porque son vanas y sin provecho. Evite a pessoa que provoca divisões. Evite las personas que provocan divisiones. Se afaste dessas pessoas. Apártate de esas personas. Depois de admoestá-la uma ou duas vezes, Después de una y otra amonestación, você foge dessas pessoas. deséchalo.
Pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vivendo pecando, e por si mesma está condenada. sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio Às pecado. vezes toleramos pessoas na igreja por décadas. A veces toleramos a personas en la iglesia por décadas. Paulo está falando para a gente evitar e fugir dessas pessoas. Pablo está hablando de que debemos evitar y huir de esas Se elas têm personas. mania por coisas que geram divisões. Si ellas tienen manías por cosas que generan división. Quando eu lhe enviar Artemas e Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis. Que coisa boa, Paulo tinha vários companheiros. Qué cosa buena, Pablo tenía varios compañeros. Eles podem aí suprir você no ministério. Ellos podían ahí suplirlo en el E ministerio. você terá alguma folga para você vir ter comigo. Usted va a tener una oportunidad de venir a estar conmigo, Porque eu estou resolvido a passar o inverno ali. porque yo tengo resuelto pasar el invierno allí. Agora ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. A Zenas, intérprete de la ley, Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Parece que eles estão levando essa carta para Tito. Parece ser que ellos eran los que llevaban la carta a E Tito, são obreiros do Senhor. y son siervos del Señor. Vai ser muito bom Tito receber eles. Es muy bueno que Tito les reciba. Certamente eles vão ajudar muito as igrejas ali e colaborar com Tito. Seguramente ellos iban a ayudar mucho a las iglesias allí y colaborarles. Agora preste atenção numa coisa. Ahora miren una cosa. Paulo está falando para Tito. Pablo está hablando a Tito. Não deixa faltar nada para eles. No dejes que nada les falte. E isso faz parte das boas obras. Eso hace parte de las A buenas igreja obras. tem que ser treinada La iglesia necesita ser entrenada para ter provisão para suprir os obreiros. para tener provisión para suplir la Isso é uma obra. coisa muito prática. Eso es un asunto muy práctico. Não deixa que nada lhes falte para a No dejes que viagem. nada les falte. E quanto aos nossos, ou seja, aqueles que trabalham no ministério, Y en cuanto a nosotros, aquellos que trabajan en el que ministerio, aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos na fé. y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Muitos têm um bom conhecimento, Muchos tienen buen conocimiento, mas são faltosos na prática das boas obras. mas son negligentes en la práctica de las buenas obras. Às vezes tem cheiros de livros, Hay gente que huele a libro, mas não tem cheiro de ovelha. mas no huele a persona. Pode ter um grande conhecimento, Pueden tener mucho mas conocimiento, Paulo está dizendo que eles podem chegar a ser infrutíferos na fé, não produz fruto. pero Pablo puede llegar a decirnos que pueden ser infructíferos en la fe, o sea, no dar fruto. Como Paulo está insistindo nas boas obras. Como Pablo insiste en las buenas obras. Todos que estão comigo mandam saudações a você. Todos los que están conmigo les mandan saludos. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. Saluda a aquellos que nos aman en la fe. A graça esteja com todos vocês. La gracia sea con todos vosotros. 1:5 Foi por esta causa que eu deixei você em Creta, Tito 1:5. Fue por esta causa que te dejé a ti en Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. para que corrigieses lo deficiente, estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Que Deus realmente nos abençoe Que Dios realmente nos bendiga e possamos ter títulos entre nós, y podamos tener titos entre que nosotros, nos ajude a colocar em boa ordem as igrejas que nos ayuden a colocar en orden las e iglesias levante presbíteros maduros para permanecer cuidando da boa ordem da casa do Senhor. y levante ancianos maduros que puedan permanecer y servir en la casa de Dios. Deus nos abençoe. Vamos orar. Dios nos bendiga. Vamos a